Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Em 15 de outubro, próximo domingo, o Observatório Nacional completa 190 anos como um marco institucional, né? O Observatório Nacional foi fundador, podemos dizer, sem medo de errar, de muito do que hoje temos em pesquisas científicas no Brasil, como astronomia, meteorologia, geofísica, tudo começou ali. E o Observatório Nacional é nosso parceiro das quartas-feiras de manhã, aqui no programa Todas as Vozes. Terezinha Rodrigues, pesquisadora do Grupo de Ciências Planetárias do Observatório Nacional, fala com a gente. Pesquisadora Terezinha Rodrigues, muito obrigado pela gentileza, bom dia. Bom dia, Marcos Aurélio. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer regressar a esse programa. Eu vou dizer um negócio, deve dar um orgulho muito grande fazer parte dessa história, né? Dessa última, dessa recente etapa de todos esses 190 anos, de estar aí alguns anos no ON, não? Sim. Olha, eu já eu não sou originária do ON, até porque eu não sou astrônoma nem geofísica, né? Na verdade eu sou química, mas é um grande orgulho para mim e também eu gostaria de lembrar que é uma coisa assim que eu acho que é muito importante para a instituição, é essa parceria com a Rádio MEC que está completando 2 anos. Eu me lembro que foi exatos 2 anos. Toda quarta-feira eu ressalto isso aqui, que tudo começou na primeira semana de outubro de 2015. Exatamente. Então, nos orgulha muito e nós temos uma gratidão muito grande por isso. Isso é muito bom e, na verdade, não faltam assuntos para que o programa continue por muitos e muitos anos, né? Nesses 190 anos, por exemplo, na linha do que não faltam assuntos, era o Observatório Nacional que soltava um balão importantíssimo. Como assim? Eles eram baloeiros, Marco Aurélio? Não é nada disso não, gente. É que o Observatório Nacional é o responsável pela hora oficial do Brasil. Olha que coisa curiosa, vou compartilhar aqui com os jovens Brisa e Vitor que estão aqui no estúdio. Como é que o pessoal sabia que era meio-dia? Não é isso, professora Terezinha? No século passado, que o Observatório Nacional foi criado, portanto, em 1827, há 90 anos. Como é que sabia? Subia um balão no centro da cidade. Aí quando o pessoal olhava, o balão, meio-dia. Não é isso, professora? Não, exatamente, né? Aliás, um dos objetivos, assim, de fundação do Observatório Nacional, em 1827, a exemplo de outros países, né, todos dispunham de observatório nacional, era justamente para concentrar aquelas ciências de conhecimento do território, de fazer demarcação de fronteiras, de conhecer o clima e também determinar a hora local, que era fundamental para principalmente orientar não só o cidadão, mas orientar os navios, no caso do Rio de Janeiro, né? Então, a hora era determinada pela passagem de algumas estrelas pelo meridiano local, quer dizer, pelo local onde você fazia a observação. Então, esse instante era determinado a cada noite e corrigido continuamente. Então, esse horário certo do meio-dia tinha que ser disseminado, né, para a população de alguma forma. E saía, então, um balão do alto do Morro do Castelo, um balão que levantava ao meio-dia, né? Na verdade, ele subia um pouquinho antes de meio-dia e ao meio-dia ele caía. Então, outras relojoarias pela cidade pegavam aquele momento e retransmitiam para outras repartições. Depois teve a implantação do telégrafo. Essa transmissão da hora passou a ser via telégrafo, mas a tradição do balão continuou, né? Até foi só quando o observatório saiu do Morro do Castelo é que essa tradição foi quebrada, né? E muitos países ainda guardam essa tradição, apesar de hoje você ter internet para disseminar a hora, fazer um sincronismo eletrônico, muitos países ainda guardam. O próprio Observatório de Greenwich ainda levanta o seu balão. Olha que legal. No Chile, por exemplo, você tem no Cerro de Santa Lucia, que fica no centro de Santiago, você tem um tiro de canhão ao meio-dia, que no barulho da cidade ninguém percebe, mas sai todo dia um tiro de canhão. Para manter a tradição. Aí tem mais a ver com as tradições. Professora,
A brincadeira que eu vou fazer com a senhora agora é a seguinte: suponhamos que a senhora fosse uma espécie de Tite, do Tite do Observatório Nacional, técnico da Seleção Brasileira, só que do Observatório Nacional. E tem uma entrevista coletiva e os repórteres geralmente perguntam: treinador, ontem a seleção venceu, né? Derrotou o Chile. Aí diz assim: treinador, quais foram os 4 principais tópicos positivos da seleção no jogo de hoje? Bom, realmente a defesa jogou bem, o ataque fez 2 gols, fez 3 gols e tal. Desses 190 anos, se eu tivesse que dizer assim, professora, cite 4 vitórias ou pesquisas ou desafios ultrapassados, vencidos, de destaque dessa história vitoriosa do Observatório Nacional. Quais a senhora citaria? Olha, eu poderia citar assim, alguns exemplos pelas áreas de atuação do observatório, porque nós trabalhamos com astronomia, com geofísica, com o tempo e frequência, por exemplo. Eu acabei de citar o exemplo aí do balão da hora, que hoje não só a hora é gerada através de modernos relógios atômicos, né, e a transmissão é feita pela internet, e essa evolução, na verdade, foi um desafio superado pelo observatório. Poderia se pegar cada área e dar vários exemplos, mais do que 4, mas eu acho que tudo isso, né, todos esses exemplos em separado, poderiam, assim, acho que ser resumidos numa palavra só, se eu pudesse dizer uma palavra só, que seria persistência. Na verdade, o que nós estamos comemorando com os 190 anos é também o aniversário, uma data que deve ser comemorada pela ciência brasileira. Na verdade, é o aniversário da persistência, né? Porque ao longo dessa trajetória, o AN atravessou todos os períodos políticos e econômicos da história do Brasil independente. Para você ter uma ideia, o observatório foi criado no Ministério do Império, em 1827, passou pelo Ministério da Guerra, Ministério da Aviação e Obras Públicas, Agricultura, Indústria, Comércio, Saúde, Educação, foi ligado ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que na época era ligado à Presidência da República, e só no ano 2000, quando foi criado o Ministério de Ciência e Tecnologia, é que o observatório finalmente, junto com outros institutos de pesquisa, passou para essa estrutura, uma estrutura dedicada à ciência e tecnologia, coisa que até então não existia no país. Então você vê que é uma trajetória, uma vida bastante atribulada, né? E essa trajetória rica, né, bastante, que você pode extrair muitas informações, inclusive conhecer um pouco mais de Brasil, acompanhando a história do observatório. Sim. Isso mostra não só a evolução científica e tecnológica dessas áreas de conhecimento que o observatório abriga, mas também mostra a relação entre ciência e Estado, né? Em cada época, quais são as condições para a atividade científica que existia, né, no Brasil. Mas vamos dar um exemplo, né? Porque os desafios foram muitos. Então vamos dar um exemplo assim que é ao mesmo tempo um exemplo de evolução, né, de sucesso, mas ao mesmo tempo demonstra que os desafios continuam. Por exemplo, na área de astronomia. Na virada do século XIX para o século XX, foi lançado um projeto mundial chamado Carta do Céu, tá? Que foi motivado pelos avanços da fotografia, que na época ainda era uma novidade. Século XIX, fotografia era foi quando surgiu. Então, o início do século XX foi muito intenso nessa coisa de fotografar o céu, Foi. Então, no final do século XIX, os principais observatórios do mundo se organizaram. Olha, vamos fazer uma carta fotográfica do céu. Então vamos juntar todos os observatórios do mundo e vamos fotografar o céu. Cada um fotografa a sua área do céu. O Observatório Nacional, o nosso, entrou no projeto, chegou a comprar um telescópio específico para isso, porque não era muito simples, né? Mas não teve condições de executar o projeto. Porque você não basta comprar o equipamento, você tem que criar toda uma estrutura que dê suporte a isso, né? Para trabalhar continuamente. Havia uma enorme dificuldade de importar as placas fotográficas, por exemplo, né? E principalmente havia falta de pessoal para fazer os cálculos. Numa época antes dos computadores, cada noite de observação do céu gerava 3, 4 dias de cálculos. E isso era feito por pessoas, né? Pelos calculadores. Então foi impossível. O Brasil abandonou o projeto, e diferente de outros países, até mesmo da América Latina, como Argentina e México, que conseguiram fazer o projeto.
porque aqui a ciência ainda passava longe das prioridades do governo. Imagine se alguém ia contratar gente para ficar fazendo conta no observatório, né? E nessa época ainda não existiam as instituições de financiamento da pesquisa. Por exemplo, o CNPq só foi criado em 1950. Ora, hoje nós temos um quadro diferente. Existe a carreira de pesquisa, existem cursos de pós-graduação, existem bolsas de pesquisa, existe um orçamento público para pesquisa, mas as dificuldades ainda são muito semelhantes. E eu vou fechar justamente essa entrevista com você falando um pouquinho sobre elas. É muito preocupante o atual cenário de cortes na área de pesquisa científica no Brasil para o futuro, quer dizer, para que o Observatório Nacional possa viver seus próximos 190 anos com intensidade, com pesquisas relevantes. É muito preocupante o momento? Sim, é bastante preocupante, não só para o Observatório, mas para todo o sistema de ciência e tecnologia do Brasil. Apesar de todo esse quadro institucional que nós temos, né, de carreiras, de cursos, de bolsas de pesquisa, de orçamentos, esses orçamentos não alcançam todo o potencial que a ciência brasileira tem. Na medida que você forma mais gente, que você faz mais cooperação internacional, surgem mais oportunidades, mas esses orçamentos não alcançam dar conta disso tudo, né? Agora, por exemplo, voltando ao Observatório Nacional, nós temos hoje 2 grandes projetos de astronomia com o mesmo pioneirismo da antiga Carta do Céu, que envolve parceria internacional, que envolve, enfim, na fronteira do conhecimento. São projetos que estão fornecendo uma quantidade de dados sem precedentes, mas que correm um risco constante de não alcançar o orçamento e nem a equipe para isso. E isso, voltando especificamente para o dia de hoje, isso foi muito agravado com o atual governo. Houve um retrocesso, não só de recursos, esse corte de recursos está na imprensa, todo mundo sabe, ele foi bastante drástico, tá? Isso prejudica, isso fecha, acaba, encerra linhas de pesquisa. Mas houve um retrocesso, e isso que eu acho que é o mais triste, de perspectivas. A perspectiva de continuar a pesquisa, ela está sendo encerrada, quer dizer, nós estamos perdendo essa perspectiva de continuar a pesquisa e até mesmo de continuar as instituições, porque a pesquisa é um projeto de médio e longo prazo. Você não pode pensar num projeto para o ano que vem sem perspectiva. Uhum. E isso, no final das contas, vai levar à perda do patrimônio científico e cultural do país, porque a ciência é resultado de um trabalho continuado, de um investimento continuado numa área de conhecimento. Então, essa preocupação que todos nós trazemos, não só no Observatório, com um momento em que você não tem perspectivas, para além da questão financeira. Professor. Eu poderia dizer que, com essa história toda do Observatório, de ter passado por todos os regimes políticos da história, atravessamos 2 guerras mundiais, que dificultou bastante a compra de telescópios e tal, mas eu acho que esse momento está sendo muito difícil, particularmente pior do que os outros momentos anteriores, porque hoje existe uma estrutura formal de amparo à ciência e tecnologia. Naquela época não existia. Hoje existe e a gente não vê perspectiva dentro dessa estrutura. Que é que torcemos aí para que governantes mudem de ideia, lobbies empresariais que pressionam o legislativo também mudem de ideia, e que eu como mestrando de uma universidade também tenho sentido os reflexos desses cortes em pesquisas, e eu quero dizer para a senhora que fica aqui nossa torcida, Todas as Vozes aqui na Rádio MEC é um parceiro que tem muita gratidão aos conhecimentos do Observatório Nacional nesses 2 anos de parceria. Fica aqui a nossa torcida. E se resta a nós algum consolo e esperança, em espanhol se diz ilusión, porque a palavra ilusão em espanhol não tem o sentido pejorativo, ela é sinônimo de esperança. Nosotros los ilusionados, como se diz em espanhol, nós os esperançosos, de que essa resiliência do OAN, que como a senhora mesma disse, resistiu a 2 guerras mundiais, resistiu a diferentes governos, do trabalhismo de Getúlio Vargas ao
regime militar, passando por Juscelino, resistiu aos desmontes do Estado que foram feitos nos primeiros governos pós saída do Brasil da ditadura, se resistiu a tudo isso, é porque se o ON fosse uma pessoa, poderíamos chamar o ON de um senhor de 190 anos, mas com uma resiliência, uma resistência impressionantes. Então, essa é a nossa torcida, tá? Então, eu gostaria só de encerrar, né, falando da lição, né, que essa trajetória dos 190 anos do Observatório nos dá, é que a pesquisa é uma atividade continuada. Mesmo conhecendo altos e baixos, é essa continuidade de pessoas e instituições trabalhando ao longo dos anos que forma o patrimônio científico e cultural, né, do Brasil. Muito obrigado, professora. Um grande abraço. Eu é que agradeço. Bom dia. Conversamos ao vivo nessa nossa parceria com o Observatório Nacional com a professora Terezinha Rodrigues, pesquisadora do Grupo de Ciências Planetárias do Observatório Nacional. Observatório que faz 190 anos no próximo dia 15, domingo, e recebe aqui o nosso abraço, o nosso carinho e, acima de tudo, a nossa gratidão. Porque numa rádio educativa como a nossa, contribui com conteúdos relevantes toda quarta-feira, aqui no Todas as Vozes. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.